o senhor faz uma fala também sobre o Supremo, para já colar o assunto, a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O senhor defende um formato ali de atuação do ministro Alexandre para combater o crime organizado. Seria essa ideia? De que forma que seria a atuação do ministro Alexandre, de alguma forma do Supremo, para conseguir combater o crime? O que é exatamente? Qual a receita que o ministro tem usado? Isso é uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes sobre o direito penal do inimigo. E qual é a provocação, né? Veja, quando a gente fala em direito penal do inimigo, que significa ter uma legislação especial que retira certos direitos de defesa de um faccionado, e um faccionado entendido aqui como praticamente um terrorista, uma pessoa que nega o Estado democrático de direito, que reiteradamente comete crimes que violam direitos humanos, como é um membro do PCC, um membro do Comando Vermelho, se você vai ver entre os juristas, a comunidade jurídica brasileira, não, isso é um absurdo, isso é uma exceção. Aí beleza, eu ouço isso dos juristas, e já ouvi de ministro do STF. Só que quando o Alexandre de Moraes cria ele próprio um regime de exceção para bolsonaristas, e aí essas pessoas têm os direitos de defesa dela mitigados, ou seja, diminuídos, aí tá tudo bem, aí defesa da democracia. O que eu tô propondo é assim, e se eu aplicasse o método do Xandão, que é o direito penal do inimigo em parte, não é? Como tô fazendo uma analogia, aos faccionados. Se o tipo de julgamento daquelas pessoas que foram presas por conta do dia 8 fosse aplicado pelos presos do Comando Vermelho, eu gosto desse método. Eu deixei ainda mais grave, eu deixei ainda mais duro, ainda mais pesado. Então eu deixo isso como provocação para a comunidade jurídica brasileira, que ficou aplaudindo Alexandre de Moraes, mas quando a gente fala em implementar medidas duras contra bandidos, aí são contra. Fala, engraçado, né? Interessante. Não é no mínimo incoerente, né, por parte dessas pessoas. Então é uma provocação que eu faço bem clara e bem direta. E que faz sentido. André. Aproveitando que o senhor falou sobre segurança pública, o senhor citou o fato de incluir, enquadrar organizações criminosas como grupos terroristas, né? Tem essa discussão de os Estados Unidos talvez fazer isso, e existem algumas discussões no meio jurídico que isso poderia causar alguma interferência aqui. E também dentro do PL que foi discutido antifacção, tinha essa medida incluída, mas ela foi retirada. Você, como pré-candidato, se eleito, você vai defender que os grupos terroristas, as organizações criminosas sejam considerados grupos terroristas no Brasil? Olha, eu defendo, assim, se ele vai ser qualificado como terrorista ou não, isso é mais um enquadramento marqueteiro. Para mim, eles têm que ser enquadrados como o inimigo. E o que é o inimigo? São figuras que fazem parte de gangues ou organizações que negam o Estado Democrático de Direito do Brasil, que fazem ocupação territorial, que cometem recorrentes violações aos direitos humanos. Essas organizações, que se parecem muito com organizações terroristas, elas têm que ter esse reconhecimento especial por parte do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tem que enfrentá-las de uma maneira diferente. Eu não posso chegar para o cara que é o ladrão de galinha e dar a ele o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para um membro que está com um fuzil do Comando Vermelho ocupando uma favela. Ou um prefeito na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que faz basicamente um acordo com o Comando Vermelho e impede as pessoas de votarem em candidatos adversários, senão o Comando Vermelho bate na porta da casa dessa pessoa. O enquadramento jurídico para eles é diferente. Essas pessoas negam o Estado Democrático de Direito no Brasil. Se os Estados Unidos gostam ou não gostam disso, isso é problema dos Estados Unidos. Até porque esse interesse deles sobre isso é bem recente. E se os Estados Unidos quiserem ser parceiros da América Latina no enfrentamento ao crime organizado, dependendo da parceria, pode ser bem-vindo. Eu acho que o Brasil tem que retomar o próprio território, ou seja, retomar as pessoas que estão sob o comando do crime organizado e depois, reorganizando as próprias forças armadas e reorganizando as próprias contas públicas, se tornar uma força pacificadora da região. E, inclusive, impedir que os Estados Unidos façam isso. Quem tem que ser o grande líder político, quem tem que ser o macho alfa aqui da América do Sul, é o Brasil. E esse é um papel nosso. A gente está permitindo, inclusive, que os Estados Unidos façam isso, o que pra gente é humilhante. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.